Aí pode esperar que a gente vai esperar o pessoal entrar. 7h05 a gente começa. Conforme for entrando aqui, eu vou falando, ó, entrou. Aí quando der a hora, é isso mesmo. A sua filha já mandou, mãe, estou esperando. Sua filha entrou. Boa noite, pessoal. Eu sou a Luciane, sou pedagoga e psicopedagoga e estou em formação em aba naturalista. Hoje a gente está estreando a nossa série Entre Mães, aqui da Sala do Aprender. A Sala do Aprender fica dentro do Espaço Evoluir. O Espaço Evoluir, pessoal, foi montado para ajudar no desenvolvimento humano aqui, né, do pessoal aqui de São José de Almeida e Redondeza. Aqui no Espaço Evoluir, nós temos atendimento psicopedagógico, pedagógico e também psicológico. Trabalhamos aqui eu, Luciane, né, a Rosinete e o Umberlino, mais conhecido na região como Netinho. Hoje, pessoal, nós vamos dar início à nossa primeira live. São mães que já estão, né, na Sala do Aprender, que já têm filhos, né, que são acompanhados por mim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o autismo, né? É um assunto que é pouco falado e muitas pessoas ainda têm dúvida a respeito do autismo. Será que o autismo é doença? Será que o autismo tem cura? Como que eu vou saber se meu filho tem autismo? Será que meninas, né, são autistas? Então, são muitas dúvidas, né? E a gente vai conversar um pouco hoje, né, a respeito deste assunto. Nós vamos esperar um pouquinho, dar um tempo, né, para o pessoal que está chegando e vão deixando aí seus likes, comentando, se quiser compartilhar, tá bom? Essa live a gente pretende deixar salva, né, Paulo? Isso. Aqui no nossa página, no nosso Instagram, tanto da Sala do Aprender quanto do Espaço Evoluir. Pessoal, a condição, né, de autista, ela ultimamente tem aparecido, né, várias pessoas, né, várias crianças diagnosticadas, né? Parece que o número aumentou, mas o que acontece? Não é que na atualidade este número aumentou, é porque há algum tempo atrás, alguns anos atrás, não se tinha, né, tantos profissionais, não existia ainda a ciência aba, né, onde que a gente tinha como avaliar uma criança, o marco de desenvolvimento das crianças não era seguido, né, tão ao pé da letra. E hoje em dia, né, graças às 1001 possibilidades, né, pediatras mais bem formados, terapeutas, né, a própria percepção, né, dos pais em avaliar os filhos, em fazer essa autoavaliação do seu filho, né, e recorrer a um médico, né. Hoje também a internet, né, ela possibilita, né, que a gente tenha mais informações sobre todos os assuntos, né. E então eu vejo assim que hoje as famílias estão indo em busca, né, de saber realmente, né, o que está acontecendo, o porquê daquele atraso, porque aquela criança até desenvolveu, mas parou, né, e antigamente não se tinha, né, tantas condições assim. E a nossa convidada de hoje é a Vitória Rocha, ela é a mãe do Jonas. O Jonas está aqui comigo há 1 ano, é uma criança muito especial, muito linda, né? E está se desenvolvendo muito bem. E a Vitória hoje vai falar um pouco, né, de como foi essa percepção, né, desses sinais, né, de atraso no desenvolvimento dele. E vai contar um pouquinho da vida dela, da história dela, né? A rotina de como é ser mãe do Jonas. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, espero que nós consigamos passar informações, né? Podem deixar suas perguntas, as suas dúvidas. Se no decorrer da live não der tempo da gente responder todas, né? Responderemos depois, tanto eu quanto a Vitória, tá bom? E é isso, agora eu vou passar a palavra aqui para nossa querida convidada, Vitória Rocha. Então, pessoal, boa noite.
Então eu sou a mãe do Jonas e o Jonas já vai fazer 4 anos no dia 20 desse mês. E contar um pouquinho para vocês, né? A minha gestação foi super tranquila, né? Então, às vezes tem gente que pode achar que, né, tem alguma coisa referente à gestação que, né, pode acontecer com que a criança receba o diagnóstico, né? Mas quando a gente... minha gestação foi tranquila. E quando eu fui levar ele também no neuropediatra, ele pediu uma tomografia, né, para saber se não, né, não tinha nada ali anormal e estava tudo certo, né? Então, referente à gestação, né, gente, isso aí não tem, né, muita interferência. Nem sempre, né, se a mãe passa alguma coisa, alguma doença, algum susto, tristeza, né, durante esses 9 meses pode haver a mãe pode perder um parente próximo, um amigo. Sim. Nada disso, né, Vitória, influencia na criança ter ou não autismo, né? O autismo, ele é algo neurológico, né? Isso. Biológico, é algo já intrínseco. Ele já nasce. Não se pega autismo, não se contrai autismo ao longo da vida. A criança já nasce, já é uma coisa que vem ali da gestação, dentro da barriga da mãe, né? Vitória, você pode nos contar um pouquinho como que foi aí, né, depois do nascimento do Jonas, como que foi esses primeiros 6 meses, né? Vamos dividir assim, como que foi esse desenvolvimento nesses primeiros 6 meses de vida do Jonas? Então, eu sempre observava muito bem os marcos de desenvolvimento, então eu sempre estava muito de olho. E o Jonas se desenvolveu totalmente dentro dos marcos, né, até 1 ano. Sim. Então, ele não teve, assim, quando ele foi, né, a criança, a idade para ela estar sentando, por exemplo, né, de 6 meses, né, a 8, se eu não me engano, mas com 6 meses e 15 dias certinho, então ele já estava sentando, né, então foi tudo dentro do esperado. Foi o desenvolvimento, então, esses 6 meses, teve ali a parte somente da amamentação, né, essa amamentação foi no peito, né, teve a introdução da mamadeira, como é que foi? Então foi uma amamentação materna exclusiva mesmo, até os 6 meses. Ah, que bom. Então, pessoal, o desenvolvimento do Jonas ocorreu dentro do esperado até os 6 meses. E depois dos 6 meses, como que foi esse desenvolvimento? Então, dos 6 meses até 1 ano, foi tudo, né, dentro do marco do desenvolvimento. E o que me chamou a atenção, né, dele, né, de quando ele nasceu, né, nos primeiros meses de vida, foi que ele se assustava muito com sons altos. Então, ele assustava, não era uma coisa assim muito normal que eu vi em crianças. É normal, às vezes uma criança assusta, assim, com som e tudo, e passa, né? Ele não, enquanto não tirasse ele daquela situação, ele sempre se assustou muito e chorava muito. Então, tinha gente que até falava comigo, não, calma, é normal o bebê se assustar, o som alto. Só que aquilo já me chamou atenção, já me deu assim um gatilho. Falei, opa, eu acho que isso não tá, né, eu acho que isso não é normal. Eu nunca vi um bebê se assustar tanto. E outra coisa também, que foi que teve algumas vezes também dele se encontrar numa situação de muita irritabilidade, de um bebê, por exemplo, assim, ele estava segurando algo, se eu tirasse da mão dele, fosse algo perigoso, então ele ficava muito irritado. Aquilo também me chamou atenção. A interrupção ali daquela interação com aquele objeto, né, ocasionava uma, digamos aí, né, as primeiras crises que você ainda nem conseguia identificar, né, que era uma crise, que era ali, né, algo já encaminhado dentro do aspecto, né? Isso mesmo. E então ele tem uma sensibilidade auditiva, né? Isso desde sempre, desde muito cedo, você percebia que ele tinha essa sensibilidade auditiva. Isso mesmo. É muito comum, tá, pessoal? Crianças que estão dentro, né, do aspecto, elas terem uma sensibilidade auditiva muito maior. E algumas crianças, elas chegam a tapar os ouvidos, né, a sair. Eu já acompanhei uma criança que o fritar da batatinha, o da gordura, ela já saía de perto, voltava pro quarto, porque ela já, aquilo ali já começava a desregular, né? E, Vitória, aí os primeiros sinais foram, né? A sensibilidade auditiva, essas crises, né, que ele dá, que é considerado, né,
normal, porque eu tomei o brinquedo, eu tirei o pano, eu tirei ele de onde ele estava, né? Esses foram então os primeiros sinais que você, né, e o Diogo conseguiram perceber. E isso então foi aí depois dos 6 meses? Isso aí já foi depois de um ano. De um ano. Que eu já percebi mais. E aí, após um ano, quais outros sinais que apareceram assim, fortemente, que só te afirmava, né, que tinha algo que não estava indo dentro do esperado? Então, o que mais me chamou atenção foi que ele andou com 1 ano e 10 dias, ele andou sem apoio, né? Então, com 1 ano e 10 dias, ele já começou a andar sem apoio nenhum e aprendeu a andar tranquilo e tudo. E quando ele fez 1 ano, e só ressaltando, para não esquecer dessa parte, que ele, quando ele tinha 1 aninho, ele fazia 1 aninho com o dedinho, ele fazia não com o dedinho, e ele já balbuciava mamamã, papapá, então estava tudo dentro do esperado. Só que com 1 ano e 2 meses, o que mais me chamou atenção foi quando ele começou a andar na ponta do pé. Então, eu lembro bem desse dia, ele estava com 1 ano e 2 meses, aí ele começou a andar na ponta do pé, que me chamou atenção. Eu falei, vai, eu nunca vi uma criança andar na ponta do pé. Engraçado, vai, aquilo ali me chamou atenção. Aí a gente, né, a mãe da nova geração, ela vai lá no Google. Então eu corri lá no Google. Buscar informações também, porque que essa criança está andando na ponta dos pés. Eu já fui lá no Google e eu coloquei lá, criança de 1 ano e 2 meses andar na ponta dos pés. E a primeira palavra que apareceu foi autismo. Eu olhei autismo e eu fui ler. Então assim, às vezes a gente ouve falar sobre autismo, mas é algo distante. A gente não sabe muito bem o que é, né? Então eu fui ler. Quando eu fui ler sobre o autismo, aí estava falando lá os sinais, que era atraso de fala, falta de interação social, né? Movimentos repetitivos, estereotipias. Quando eu fui ler, foi aí que eu fui ver que o Jonas, ele tinha muito movimento repetitivo. Eu lembro quando ele tinha 7 meses e ele girava muito a cabeça para um lado e para o outro. Isso é um movimento repetitivo. E aí eu falei, gente, ele tem esse movimento repetitivo. Então, ele girava também em círculo, que é uma característica. Sim. E outra coisa que ele fazia é o balanço de tronco e todo mundo achava que ele estava dançando. Nossa, que bonitinho, ele está dançando. Ou pra frente, pra trás, isso, pra frente, pra trás. Uma coisa é a criança dançar, por exemplo, assim, você coloca uma musiquinha, a galinha pintadinha, e a criança começar a dançar dentro, né, do contexto ali. E outra coisa, do nada, aquela criança fazer aquilo e com frequência. Então, isso foi uma coisa que eu percebi. E outra coisa também, né, por exemplo, assim, o contato visual dele comigo era bom. Então, nessa fase, assim, de 1 ano e 2 meses, isso aí eu já não pude observar. Atraso de fala, que também é uma característica, ainda ele era novinho. Muito novinho, né? Ele ainda estava começando a desenvolver a fala. E o contato visual, né? Vamos voltar um pouquinho no contato visual. Acho muito interessante falar sobre o contato visual, porque normalmente quando a criança está, né, no peito, igual você, né, amamentou, a criança costuma, né, ficar mamando e olhando para a mãe, né? E o Jonas fazia esse contato, ele tinha esse olhar voltado para você durante as mamadas, ou você não percebia, assim, passar algo despercebido, porque não estava sendo realizada nenhuma investigação, ou ele tinha esse olhar? Ele sim tinha esse olhar comigo. Então, o que aconteceu foi que depois desse 1 ano e 2 meses, começou a diminuir. Então, por exemplo, o que eu falei, que ele fazia apontar com o dedinho, né, fazer não, 1 aninho, ele perdeu essas habilidades. Então, a gente chamava ele pelo nome, ele não atendia, então ele já não balbuciava mais mamãe, papapá, né? Ele não fazia mais não com o dedinho, então ele perdeu essas habilidades que ele já tinha adquirido. E o que é normal, né, dentro do aspecto, a criança vai se desenvolvendo. Tem crianças que até desenvolvem a fala mesmo, funcional, que anda, que brinca, que interage socialmente, e depois ela para. Ela retroage, ela fica ali parada, ela não desenvolve, ela não vai mais para frente. Né? Muitas crianças, elas até permanecem, né, com esse desenvolvimento, mas porém elas não conseguem avançar no desenvolvimento, né, dar uma travada. No caso do Jonas, ele
retroagiu, né? Ele deixou de fazer. Deixou de falar uma mamãe, os balbucios sumiram, né? Fazer um aninho com o dedinho também sumiu. A questão, né, do contato visual para você, que era a pessoa mais próxima, né? Que era a cuidadora que estava ali, também diminuiu, né? Isso. Você conseguiu perceber essa perda, então, essa diminuição. Isso. E aí, daí, né? Porque aí começa um monte de pensamentos, né? Meu Deus, o que é isso, né? Por que deu errado? O que eu fiz de errado? Isso. A primeira coisa que uma mãe faz é se perguntar, né? O que foi que ela fez de errado. E não fizemos nada. Isso mesmo. Não fizemos nada, só fomos, só recebemos, né? Uma criança diferente, né? Isso. E que isso vai somar, agrega na vida da gente, né? Com o passar do tempo, quando a gente aprende a lidar, né? Isso mesmo. A gente acaba tocando, né? E aí, como é que foi a partir desse momento que você começou a perceber esses sinais, né? Aí já estava com 1 ano e 2 meses, né? Isso. Aí, passado essa fase, como eu não percebi, por exemplo, interação social, ainda não consegui perceber. E o atraso de fala também não, por causa da idade muito nova. Então, quando ele fez 1 ano e meio, ele já tinha que, por exemplo, já tinha que estar falando mais palavras, né? Ele já teria que estar pedindo, por exemplo, mamãe, quer água? Já teria que estar falando algumas palavras. E ele já teria que estar seguindo algumas ordens simples. E ele não fazia nada disso. Eu falei, não tá dentro do esperado. E foi aí que, por exemplo, chegava alguém em casa, às vezes a tia, a vovó, ele não queria ir no colo, ele não aceitava um abraço, ele não aceitava um beijo. E aquilo ali eu fui percebendo. Foi aí que eu cheguei a falar, eu acho que foi aí ou antes um pouquinho, não me recordo direito. Mas aí que eu fui falar com o pai dele, né, o meu esposo, eu falei com ele, olha, eu acho que o Jonas é autista. Aí ele falou assim comigo, uai, por quê? Eu falei, uai, por causa disso e disso, fui contando pra ele. Ah, e outra coisinha também, que eu esqueci de mencionar aqui pra vocês, que é muita coisa, depois de 1 ano de idade, que aí ele começou a aprender, né, a andar, depois ele começou a andar, toda vez que eu ia lavar roupa, que eu ligava a máquina de roupa, ele corria pra ver. E ele ficava muito fixado na máquina de lavar. Então... Gira, sua máquina gira. Gosta de tudo que gira. Carrinho, ele não brincava com carrinho, né? Assim. Funcionalidade. Ele gostava só de girar a rodinha. Só de girar. Então gostava de tudo que girava. Máquina de lavar. E tanto que esse hiperfoco do girar... na máquina tem até hoje. Então, o carrinho, por exemplo, não, porque ele já vai fazer 4 anos, então ele já brinca, vai, né? Ele já deu funcionalidade para os e isso, também as intervenções, né? Mas nessa época, então, isso era muito forte. E aí, foi aí que eu fui falar com meu esposo, ele falou assim, mãe, por quê? Foi aí que eu falei pra ele, olha, lê isso aqui. Eu falei pra ele ler. Quando ele leu, ele falou, realmente, eu também acho que ele é autista. Então, assim, foi uma conclusão que o casal chegou, né? E partiu de uma observação, por isso que é importante, né, acompanhar o desenvolvimento do filho, não ficar esperando muita coisa, cada criança tem seu tempo, você está ansiosa, porque é seu primeiro filho, não. É muito importante, pessoal, a gente acompanhar esse desenvolvimento de perto, né? E em busca mesmo de entender o que aquela característica, aquela maneira de agir da criança quer dizer. Porque hoje, né, a tecnologia está aí, tem muita coisa boa, né? Que a gente pode pesquisar, que nós possamos avaliar, né? Livros, muitas literaturas, né? E isso tudo nos auxilia, né? Como mães, né? Principalmente no seu caso, que era a primeira, né? Uma mãe de primeira viagem, né? Então, esse acompanhamento, esse olhar mais próximo, né? Para o Jonas, foi bem interessante, né? Sim, com certeza. Você não se perdesse aí, né? E aí, depois que você e o Diogo conseguiram fazer essa autoavaliação ali no Jonas, né? Qual foi a atitude que vocês tomaram? Então, aí, a partir desse momento, aí eu até cheguei a comentar com algumas pessoas, né? Aí tinha gente que falava, nossa, é bom, se você achou isso, você percebeu isso, é bom, você, né, tá levando, sim, no médico e tudo. Teve gente que falou comigo que não, ele é muito novo, você tá equivocada, não. E aí foi que eu resolvi esperar um pouquinho.
Aí quando ele fez 1 ano e 9 meses, nada tinha mudado. Não aprendeu a falar mamãe, papai, nada, não tinha nada mudado. Eu falei, vou levar no pediatra. E eu não sabia direito como é que era o autismo, o que era. Eu achava que era só ir no pediatra, e o pediatra, tá, você vai levar no fonoaudiólogo e pronto. Achava que era isso. Achava que só bastar ele falar Isso, que já o problema autismo, tá resolvido. O autismo acabou aqui. Isso. E, gente, autismo não tem cura, porque autismo não é doença. Autismo tem, né, uma série de intervenções que são feitas e a pessoa, a criança, vai se desenvolvendo. A criança que tem autismo, ela tem capacidade, sim, de aprender, né, Vitória? Sim, cada um. Ela aprende de uma forma diferente, Sim. né? Mas ela aprende, ela consegue ter até mesmo autonomia, né? Sim, com certeza. Hoje a gente já vê isso, né, João? Com certeza. Eu falo porque o Jonas está aqui há 1 ano e ele veio ainda com fraldas, né? Uhum. E agora já virou mania, ele vai chegando, ele tem que entrar no banheiro. Ele pede pra ir ao banheiro e né, já não tá usando mais a fralda. Isso. Em momento nenhum, nem pra dormir, né? Não. Então, isso é muito importante porque a Vitória, né, igual ela estava relatando, ela foi em busca, ela não parou, ela não ficou ali esperando o filho dela desenvolver, né, sabendo que as características, todas as características apontavam para algo, Isso. né? No caso, ela também foi em busca de informações, foi estudar o assunto, né, para poder entender. Então, Vi, depois dessa conclusão, vocês procuraram um pediatra e aí o que o pediatra falou? Isso, aí eu fui no pediatra e o pediatra falou, não, realmente ele tem uns sinais, eu acredito que ele esteja assim no espectro e você vai levar ele no neuropediatra. Aí eu não tinha indicação nenhuma, não conhecia nenhuma mãe atípica e, né, próxima assim de mim, aí eu peguei e falei assim, fui no Google, né, a gente recorre ao Google, eu fui lá no Google, eu coloquei neuropediatra, aí apareceu aquele monte lá. E eu fui vendo, eu fui ligando em um, ligando em outro, fui vendo. E aí eu achei um doutor que tinha as avaliações muito boas lá no Google. E eu liguei pra lá e marquei a consulta. Fui aí que a gente foi lá no neuropediatra, foi eu, né? Foi o pai, a minha irmã. E a gente chegou lá na consulta e eu fui contar toda a minha história pra ele, desde o bebê, tudo detalhado. E foi aí que ele falou, você me descreveu um TEA moderado. A gente fala autismo, né, mas é o transtorno do espectro autista, né, TEA. Então ele me falou, você me descreveu um TEA moderado e você vai fazer acompanhamento com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, você vai colocar na escolinha, você vai assim, e foi falando um monte de coisa. Então foi aí que eu já fui pra consulta sabendo, falei, não, ele é autista, não tem como não ser. Você só queria ouvir do profissional. Do profissional. Né? E mesmo Isso. porque, mesmo a gente pesquisando, autoavaliando, a gente precisa de um acompanhamento, de um profissional, do parecer de um profissional. E não é somente ir lá no neurologista e o neurologista falar, então tá bom, dentro disso tudo que você me descreveu, então concluo que a criança tem autismo. Não é, né? Tem uma busca aí ainda, né? Tem aí a participação de uma fonoaudióloga, de uma TO, de uma psicopedagoga, de uma escolinha onde possa receber e ajudar essa criança, porque não é só receber, essa criança tem que estar inclusa. Sim, com certeza. Ela tem que fazer parte ali daquele pacote, tem que ser vista e respeitada, né? Para que o desenvolvimento dela ocorra de uma maneira assim, satisfatória, né? Sim. E nesse momento que vocês, né, que vocês realmente foram diagnosticados, né, com autismo, qual foi a sensação que você teve, assim, como mãe? Sim. Então, naquele momento que ele confirmou, uma coisa você, eu já sei, eu fui tranquila, mas quando ele confirmou, aí parece que a ficha foi caindo. Aí eu fiquei pensando, falei, como é que... Aí a gente pensa no futuro, a gente pensa na sociedade, a gente pensa em toda a família. Então, aquilo ali eu comecei a pensar como que seria, como que eu ia achar esses profissionais, de que forma que seria feito. Então, veio aquele turbilhão de coisas na minha mente. Um monte de questões, né? E de como... não o diagnóstico, mas de como que dali pra frente tudo mudaria, né? Tudo como que seria. E ressaltando, pessoal, nós moramos em São José de Almeida, uma cidade com um pouco mais de 11 mil habitantes,
São José de Almeida não tem, assim, tantos profissionais, né? Sim. Hoje que a gente está aqui batalhando pelo espaço evoluir, a gente quer agregar outros profissionais, tanto se tiver TOs, fonoaudiólogos nos assistindo, né? Terapeutas ocupacionais, né? Entre em contato conosco, nós queremos muito ter um espaço que consiga, né, proporcionar esse atendimento, né? E aí, você conseguiu um local onde você encontrou todos esses profissionais ou você teve que recorrer ao Google pesquisando um por um até montar aí essa equipe, né, multidisciplinar para estar atendendo os jovens? Como é que foi isso? Então, fui ao Google e pesquisei lá sobre, primeiro foi sobre a terapeuta ocupacional, a TO, e eu achei no TO também tinha avaliação muito boa, e foi aí que eu fui fazer a consulta com ela, e aí daí a gente vai pegando outras indicações. Então, foi aí que eu fui para a TO, e aí eu consegui outras indicações aí de outras terapeutas de fono, de psicólogo, e aí a gente foi caminhando. E é importante a criança ter todos esses profissionais, ter o contato com todos esses profissionais, mas o mais importante de ter esses profissionais à disposição dessa criança, né, à disposição da família, é os profissionais se conversarem. Hoje eu consigo falar, né, com a TO, eu consigo conversar com a fono dele, e a gente vai montando ali um plano de ação, né, o que elas fazem, eu reforço, o que eu faço, elas acabam reforçando também. Isso é muito importante, ter esse alinhamento, né, entre os profissionais. E você falou que você se preocupou muito com o futuro. Sim. Eu também sou mãe de um rapazinho, né? Hoje um rapazinho. E a minha maior preocupação quando ele recebeu o diagnóstico foi exatamente essa. Como vai ser o futuro? Isso mesmo. E uma hora, se eu vier faltar, quem vai ficar? Quem vai saber? Né? Então, a nossa maior busca é fazer, no seu caso, o seu pequenininho ainda, mas fazer com que essa criança cresça com o máximo de autonomia possível dentro da condição que ela vem. Eu, graças a Deus, eu consegui avançar o meu bebê é um fono, né? Não é autismo, viu, gente? E aí, como é que foi isso? Como está sendo isso para você? Então, gente, aí a partir daí acaba que a vida da gente muda, assim, em questões, até os planos da gente, muda alguns planos, né, muda algumas coisas que a gente, né, pensaria de fazer. Então, a partir daí, né, a gente foi correndo atrás dos profissionais, e aí a gente vai em busca também, porque é muito importante os pais terem conhecimento, estudarem sobre o assunto para estar ajudando a criança, porque a maior parte do tempo, né, os pais, né, ficam com os pais, né, eu, por exemplo, sempre, né, fiquei por conta do Jonas, então sempre estou buscando conhecimento, buscando entender, né, sobre o autismo, né, como estimular a criança em casa, então é muito importante, né, e assim, a vida da gente muda, né, em vários aspectos mesmo, mas o que mais a gente assim, preocupa um pouco com o futuro, né? A gente preocupa, a gente fica se perguntando várias perguntas, né? Como é que vai ser, como que a criança vai se desenvolver, né? Como que o mundo vai receber essa criança, a gente se pergunta na sociedade, porque ainda, né, tem pessoas que não sabem, não conhecem. O preconceito é muito grande. Tem preconceito, né? Tem pessoas, assim, intolerantes, infelizmente, né? Então, né, várias coisas que, né, preocupam a gente. É importante falar que o autista, ele pode, né, conviver, ele pode ter um convívio social, né? Ele não precisa ficar trancado dentro de casa, né? Muitas das vezes quando os pais recebem o diagnóstico, né, do autismo, eles acham que tem que deixar aquela criança ali, fechada, num mundinho ali dentro daquela casa. E não é bem assim. Isso nem é saudável. O autista tem direito de ir a parques, ir a shopping, a cinema. O autista tem direito de ir a um clube, né? De jogar bola, de brincar, de interagir. O autista é uma criança que vai se tornar um adulto. Isso e mesmo. a sociedade tem que estar preparada, né? Com certeza. Para receber essa pessoa, esse ser humano que vai integrar essa sociedade. Isso mesmo. E aí, Vitória,
depois, né, do diagnóstico fechado, de ir em busca dos profissionais, né? Como que ficou a rotina, né? De vocês, do Diogo, o convívio social, vocês tiveram que fazer alguma restrição devido à acessibilidade auditiva do Jonas, ou não, vocês foram trabalhando? Então, muda, né, a criança também, ela tem o autismo, ela também é uma criança, então mudam várias coisas. Então, por exemplo, a acessibilidade auditiva que ele tinha de mais novo, hoje já está bem melhor, né? Então, vai mudando, e você também com os estímulos que vai oferecendo à criança, a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai vendo, observando que não é uma coisa ruim. Por exemplo, o Jonas não suportava o corte de cabelo, isso também, né, é uma coisa que a gente tem que falar, que é muito frequente, porque é muito sensível, né, o toque. Então, uma coisa que ajudou muito, eu posso ressaltar, gente, que foi a natação. Nossa, muito gratidão ao pessoal aqui de São José de Almeida, que acolheram ele muito bem. Ele ficou pouco tempo na natação, porque por causa da nossa rotina mesmo, que o tempo, né, corrido. Isso, o tempo ele o horário não dava muito bem, só que aí a natação ajudou ele bastante na sensibilidade. Por exemplo, ele não gostava de lavar o cabelo, chorava muito. Então, com a natação, ele já foi afundando, né, na água, e aí ele foi acostumando. Então, posso dizer que depois da natação, ele já... eu colocava ele debaixo d'água, ele já gostava muito de lavar o cabelo. Já não se importava o impacto ali, a sensibilidade da água na pele, nos caindo da cabeça dele, já tinha ganhado outra função, porque ele já tinha tido contato ali com a água, né? O próprio professor, o toque, né, do professor, né? São intervenções muito necessárias, né? Para a criança ir desenvolvendo essa sensibilidade dela, né? E aí e depois dessa fase aí veio o corte de cabelo. Ele desde novinho ele não suportava cortar o cabelo, só que aí depois, né, ele acostumou com o corte de cabelo, né? Hoje eu consigo levar ele na barbearia e ele fica feliz, ele não se importa mais. Então, todos os estímulos que a gente faz com aquela criança faz com que ela se desenvolva sua autonomia, os cuidados diários. Então, né, foi uma coisa muito importante para ele. E esse profissional, ele demonstra ter, né, paciência, empatia pela criança, né? Ele sabe do diagnóstico, né? Sim, sim. Vitória, aí vocês começaram, né, com toda essa rotina de profissionais, né, na vida ali de vocês, na vida do Jonas. O Jonas, ele é muito preso à rotina? Não, ele não é muito rotina, ele não vai para a escola ainda, né? Ele vai no próximo ano. Mas a gente fica a maior parte do tempo às vezes em casa, porque ele não vai para a escola. Então, tem semanas que a gente sai de segunda a sexta, né, para ir fazer as terapias e tudo mais. Só que ele gosta muito, por exemplo, quando ele vai sair, ele gosta muito de sair, ele gosta muito de ir ao supermercado, ele gosta bastante. Então ele é uma criança flexível, assim, a rotina eu posso dizer que sim. Não tem não há aquela necessidade, né, de ter uma rotina rígida ali, onde se virar a esquina ao contrário ele já se desregula. Então, graças a Deus, essa parte é bem mais tranquilo. E é bom ressaltar que o autista, nem todos são iguais. Isso mesmo. Eles têm, né, posicionamentos diferentes, né? Sim, cada um diferente, né? Não vão ser iguais, porque às vezes tem gente que acha que todos vão ser, né? Todos vão ter isso, todos vão ter aquilo, ter essa característica, ter outra. Então varia tanto que espectro, né? Espectro é isso aí que varia de cada criança. De cada criança, ela vai ser, né? Ter uma característica diferente. Então, varia muito. E em questão, né, da alimentação do Jonas, ele tem seletividade alimentar? Sim, ele tem seletividade alimentar. Isso ficou frequente depois de 1 ano de idade. Então, por exemplo, assim, até 1 ano de idade ele comia tudo, né? Sim.
E depois teve coisas que ele não aceitou desde bebê mesmo. Ah, Só que depois de um ano ficou muito mais frequente. Então, tinha fruta que ele comia com muita frequência, e aí ele parou de comer e não queria mais de jeito nenhum. Então, foi assim, foi muito frequente, e hoje ele já vai fazer 4 anos, e essa seletividade, por exemplo, hoje é de cor, hoje tem as texturas. Então, por exemplo, o que é vermelho, ele não come o que é vermelho, que é morango, tomate. Então, são de cores, né? E também está presente, por exemplo, no líquido, que é o suco. Então, e tem gente que me dá a dica, né? Ah, Vitória, coloca num suquinho, coloca num copinho que for fechadinho. E aí ele mesmo olha, se ele, enquanto ele não vê o que tem dentro do copo, ele não bebe. Esperto. Ele não bebe. Então, assim, tem, né, dos líquidos, cores, por exemplo, se eu quiser dar ele um suco que for mais escuro, ele não vai querer, que ele vê a cor. Então, primeiro ele vai pela cor, depois ele vai pelo cheiro e depois ele vai pelo sabor, pela textura. Então, ele tem, sim, essa seletividade. É importante ressaltar para pais que estão enfrentando, né, essa seletividade com crianças já diagnosticadas ou não, né? Que para fazer a introdução desse alimento não pode ser de uma vez. Primeiro a gente tem todo um trabalho. A gente põe próximo da criança, fala sobre aquela, vamos supor, uma banana, fala que a banana é amarelinha, é gostosa, é docinha, que tem vitaminas, né? E aí um dia você põe próximo, no outro dia vai tomar o café da manhã ou o almoço, você já deixa ele também mais próximo, como se estivesse compondo aquela mesa, né? Aquela refeição. Depois, aos poucos, você pede a criança para tocar, para ela sentir a textura, né, Vicky? E tudo. Tem a questão também da cor, né? A gente falar, explicar. Cada alimento tem uma cor. E aí depois você descasca a banana, deixa por ali. Né? No outro dia você come um pedaço da banana, pergunta, quer experimentar, né? E aí vai esperando a criança. Normalmente eles vão cheirar, encostar na bochecha, né? Eu falo isso porque o Jonas, ele fez com a massinha. Isso mesmo. Massinha eu fui introduzindo nas intervenções do Jonas, assim. Um dia eu coloquei lá na caixinha, ele olhou. No outro dia eu coloquei na mesa. No outro dia eu tirei o bastão e deixei pro lado de fora. No outro dia eu dei uma apertada. E aí na outra sessão eu coloquei na frente dele, aí ele fez assim com o dedinho, cheirou, encostou na bochecha, mas ele não quis brincar. Não. E aí foi assim. É tudo passo a passo. Passo a passo. A gente tem que ir buscando aos poucos. E com a alimentação, ainda mais importante. Nunca a gente deve forçar, obrigar uma criança a comer aquilo que ela, né, sente aversão. Isso mesmo. E eu queria agradecer a todos vocês que estão por aí. Temos quantas pessoas, Paulo? No momento nós temos 19. 19 pessoas. Muito obrigada por todos vocês que estão aí. Deixa o like, deixa comentários, tá bom, pessoal? Para nos ajudar aqui no engajamento da nossa live. Acabou que eu fiquei com a rinetezinha de última hora, não estava esperando por ela, e aí a tosse de vez em quando aparece. Mas vamos dar continuidade aqui, né, Vi? Agora, assim, como que você pensa, né, que vai ser? Como que você imagina que vai ser na escola? Né? Que vai ser mais crianças, né? Sim. Juntas na sala. Como que você acha que o Jonas vai reagir? Você acha que ele vai se espantar? Como é que você acha que vai ser isso? Eu acredito que ele vai gostar, porque ele gosta de crianças, ele fica muito feliz quando chega uma criança. E também, como ele já está acostumado também a vir fazer as terapias, então ele já fica um pouco sozinho com outra pessoa, não sei eu, né, que eu sempre cuidei dele, né. Então, eu acredito que ele vai gostar do ambiente, né, que ele vai gostar ali das crianças, eu acredito que ele vai gostar, sim. E, pessoal, é importante falar, o Jonas, ele nunca chorou, né? Isso mesmo. Pra ficar. Ele sempre quis ficar. Isso, ele nunca chorou pra ir embora. Ele às vezes chorava não querendo ir pra casa. Ele isso queria mesmo. continuar, queria ficar.
Isso é muito importante porque, né, em alguns outros casos, a gente não consegue essa adaptação com tanta facilidade. É verdade. Nós já trouxemos, né, um coleguinha, um americano, nas primeiras sessões ele não aceitava, ele queria empurrar, tomava o carrinho e não queria dividir o que estava sendo feito, não queria dividir a atenção, né, minha com outra criança. Ele queria estar ali totalmente, né, só comigo, mas a gente insistiu e nós fomos trazendo essa criança e ele foi se adaptando, né? Até que chegou o dia que ele perguntou, meu coleguinha, né? E vamos falar um pouquinho sobre a questão da fala do Jonas. O Jonas hoje, né, como ele deu lá uma retroagida, né? E hoje, como está a fala do Jonas? Então, a fala é algo muito complexo, né? Principalmente em casos, né, do autismo. E o Jonas, ele começou falando, é muito engraçado isso, mas ele começou a falar com 2 anos e 4 meses. Então, né, tinha bastante atraso aí de fala, e aí ele começou falando números, sequência de números, né, 1, 2, 3, e depois ele passou para cores e depois para letras. Então, ele começou aí falando assim, né, essas sequências, e depois dessa fase, foi aí que a gente, que a Fono começou a trabalhar com ele bastante, né, as questões para ele pedir. Porque a gente que é mãe, a gente não tem o conhecimento, então a gente não sabe como estimular aquela criança, né, a pedir as outras coisas. Então, a Fono ajudou bastante, né, e foi aí também que ela, né, utilizou, né, o uso das figuras, né, que é da comunicação aumentativa e alternativa, e aí a gente usa nos ambientes dele, né, então ele vem aqui, aí ele tem as figuras, né, para estar auxiliando, porque a comunicação deles é muito complexa, né, então se às vezes só a gente falando, às vezes a criança ela não vai conseguir entender. Então a gente precisa estar utilizando figura para ele ver. Visual, eles são muito visual, eles precisam muito. Por exemplo, essa aqui, o pintar, né? Normalmente quando a gente vai fazer uma atividade que tem a pintura, eu mostro para ele. Agora nós vamos pintar, né? E aí tem outras também. Tem aqui da bola, tem para comer. Às vezes quando a gente, né, você precisa sair com ele de uma festa, você mostra, né? Isso, então é muito importante. É muito importante, né? Isso. E, pessoal, a Vitória está aqui conosco hoje, né? Eu acho que foi bem, assim, informativo, né? Temos perguntas. Foi tanta, ela trouxe, né, uma experiência muito vasta, né? E que eu espero, nós esperamos, né, Vitória, que tenha contribuído aí para vocês. Não tenha medo de ir em busca, né, de saber o que o filho de vocês tem, o que aquele atraso que ele está tendo está sendo ocasionado por quê? Né? É muito importante isso. E o quanto antes as intervenções começarem para uma criança que está com atraso de desenvolvimento, melhor será. O Paulo está aqui nos falando que nós temos uma pergunta. Temos 2 no momento. A Amanda Leonel está perguntando: eu conheço uma mãe com um filho com espectro de autismo e ele tem dificuldades na adaptação de ambientes. Isso se encontra em todos com esse espectro? Não, né, Vitória? As crianças que estão dentro do espectro autista, elas não têm necessariamente as mesmas características. São seres bem individuais, com características bem diferenciadas. Então, assim, um vai gostar de um ambiente cheio, o outro já não vai gostar. Né? Um vai aceitar o toque, o outro não. Né? No caso do Jonas, ele tinha uma sensibilidade auditiva, né? Que com o treino foi se acalmando. E vai ter outras crianças que mesmo tendo um treino não vai, né, conseguir. Então por isso que se faz necessário ser avaliado e fazer as intervenções adequadamente. Temos mais uma aqui da Cristiane Soares. Ela pergunta: boa noite, meninas. O Jonas tem o costume de andar na ponta dos pés? Então, já diminuiu bastante. Hoje acontece muito pouco. Ele vai fazer 4 anos, igual eu já disse anteriormente, já diminuiu bastante. Só que assim, varia de cada criança. Tem crianças que eu conheço, que eu já vi casos, né, da criança de 7, 8 anos e ainda assim andar muito na ponta dos pés. Então varia muito de cada criança. Ou o Jonas aceita muito bem, toque nos pés,
diferentes tipos de sapato, sandália. Hoje pisar na areia, isso. Até mesmo pisar na massinha descalço, ele consegue. Aceita, ele aceita. Passar a pontinha do pincel no pezinho, né? Ele também aceita. Porque quando a gente está fazendo a intervenção, a gente trabalha tudo isso. A gente trabalha o corpo. Não é só a criança que tem autismo aprender a ler e escrever. Isso é importante. Sim, mas a criança também com autismo ela precisa entender o corpo dela. Como que o corpo dela funciona. Então, assim, depois que o Jonas começou a andar, né? Isso. Foi uma das primeiras características que a Vitória conseguiu perceber, o andar nas pontas do pé. Hoje eu acho que ele anda muito pouco, acho que em momentos de muita emoção. Isso, né? Isso mesmo, por exemplo, quando ele está muito feliz, ele corre de um lado para um outro, balança as mãozinhas, é uma coisa que a gente não falou, mas tem, né? Os flappings, né? As estereotipias. Então casos, agora é bem pouco ele andar na ponta do pé, mas antes era muito frequente. Aí, conforme vai se tratando, né, vai mostrando para ele que ali dentro daquele comportamento que ele está tendo, ele pode fazer outra coisa, você direcionar a criança, né, ela vai se desenvolvendo. Sim. Pessoal, a nossa live, né, por incrível que pareça, já deu quase 1 hora que nós estamos aqui, não parece, né? Vamos passar muito rápido. Então, pessoal, essa live foi mesmo para informar vocês e para convidar vocês a ter conhecimento melhor sobre o autismo. Não há necessidade de preconceito, né? Hoje tem um colarzinho, né, do autista, né? E quando vocês verem uma criança, uma pessoa usando esse colar, saiba que ela tem prioridades, né? Saiba que se ela estiver em um lugar, no meio social e ela se desregular, começar a chorar, a se debater, aquilo ali é normal dentro do quadro que ela está, né? Muitas das vezes essas birras é a busca, né, para se regular, se autorregular. Então não precisa ter medo, né? Na maioria das vezes eles não vão ser agressivos com os demais, né? Eu agradeço a todos que estão aqui, né? E quem tem uma criança que está, né, com um atraso no desenvolvimento e que os pais percebam, procura um profissional, não aceita, né, Vitória? Ele tem um tempo dele, ele vai se desenvolver. Não aceite isso, né? É muito importante, o quanto antes as intervenções começarem, a criança se desenvolver melhor. Vitória, você tem algum conselho para deixar para os pais? Então, o que eu quero também falar para vocês é isso. E às vezes a gente também conhece alguém, né, que tem um filho, que às vezes tem alguma suspeita, alguma coisa. Então, tem gente que às vezes tem até medo, receio de ir no médico e receber um diagnóstico, né? Mas, às vezes a criança não vai ser diagnosticada, né, com um transtorno ou alguma coisa do tipo. Às vezes a criança precisa de uma intervenção, né, para melhorar a fala, então precisa de um fonoaudiólogo. Então, é muito importante, né, os pais buscarem, né, a ajuda do profissional, porque isso só vai ser benéfico para a criança, não vai trazer malefício nenhum. Então, vai ser muito benéfico. Então, vale muito a pena, né, os pais, né, estarem aí de olho e buscando, né, buscando acompanhamento médico, né? Se ele tiver uma dúvida, né? Se fazer necessário, vai ser muito bom. A gente tem mais uma pergunta aqui, Lu. Temos mais uma pergunta. Temos. Quando a criança sente incômodo em ficar com as mãos sujas, pode ser uma indicação de que a criança pode ser autista? Sim, né? O toque, algo grudado na palma da mão, a textura, pode ser um indicativo, sim. Só que não é só uma característica, né? Tem que ter muito mais. Por isso que se faz necessário, né, alertar de novo. É preciso fazer uma avaliação bem profunda, né? Às vezes os pais falam, o meu filho quando eu chamo ele atende. Pode ser, ele pode até atender, né? Mas isso não significa que ele não esteja dentro, assim como outras características também. E, né, eu aconselho. Quem mandou a pergunta? Foi a Franci. Eu aconselho procurar, né, um médico e também você observar melhor mais de perto outras características dessas que nós falamos aqui. Somente, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a série Entre Mães continua,
Nós vamos estar conversando com a Renata Salles, a mãe do Chico, bem conhecida aqui em São José de Almeida, né? Também vamos falar sobre a condição, né, do Chico. O Chico, ele tem síndrome de Down e nós vamos bater um papo com a Renata, bem parecido com o que nós tivemos aqui com a Vitória. Quero agradecer muito a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pelas perguntas e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada, pessoal. Até mais.